Bom, pessoal, então agora como que a gente faz quando a gente tem compostos covalentes? Será que é possível determinar a carga dos átomos que compõem uma substância covalente? Bom, para isso a gente tem que lembrar que numa ligação covalente você não tem transferência completa de elétrons de um átomo para outro, apenas o compartilhamento. Então vamos considerar a substância HF para a gente poder pensar um pouquinho nisso. A gente fala que o H e o F eles compartilham um par de elétrons, formando uma ligação covalente. Agora, como o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, você tem uma atração da nuvem eletrônica em direção ao átomo de flúor. E aí, o que vai acontecer? Esse átomo de flúor ele fica com a carga negativa, parcial, né? E o hidrogênio fica com a carga positiva, parcial, certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o NOx desse tipo de átomo, quando você tem substâncias covalentes, ele vai ser considerado um NOx, uma carga elétrica teórica, que vai aparecer como se houvesse a quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com um átomo mais eletronegativo. Então, o que aconteceria? Você teria uma quebra da ligação entre o hidrogênio e o flúor, sendo que o par eletrônico viria para o flúor. Então, você teria o hidrogênio com uma carga positiva de 1+, e o flúor, que ficaria com os 8 elétrons, teria uma carga negativa de 1-. É muito importante a gente lembrar que existe uma tendência de variação da eletronegatividade na tabela periódica, que é, ao longo de um período, ao aumento do valor da eletronegatividade dos elementos, da esquerda para a direita, né? E há também um aumento do valor da eletronegatividade ao longo de uma família, de baixo para cima. A gente deixa de fora aqui os gases nobres, porque os gases nobres, muitos deles, né, não fazem ligações químicas em condições normais. Eles só fazem ligações químicas, alguns deles, em condições forçadas. Então, a gente considera que os gases nobres eles não apresentam eletronegatividade. Dessa forma, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, que está localizado bem aqui, certo? Então, bora lá para poder ver como é que a gente faz o cálculo do número de oxidação dos elementos nas substâncias covalentes moleculares. Se você tiver com moléculas de substâncias simples, como, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o que vai acontecer é que, nesse caso, como os átomos aqui são idênticos, você não tem diferença de eletronegatividade entre esses átomos, né? Então, o que vai acontecer? Para essa substância simples, o número de oxidação de todos os elementos são 0. Né? O NOx do hidrogênio aqui, portanto, é 0. O NOx do oxigênio, portanto, aqui também é 0. O NOx do nitrogênio também aqui é 0. Por quê? Você não tem um átomo de hidrogênio aqui que atrai mais esse par de elétrons. A eletronegatividade é igual, eles atraem os elétrons do mesmo jeito. Idem para o oxigênio, idem para os nitrogênios aqui. Então, a gente já pode considerar essa regrinha aqui. O NOx dos átomos presentes em substâncias simples é 0. A gente pode, inclusive, considerar isso para outras substâncias que não são moleculares. Por exemplo, ferro, ouro, que formam ligações metálicas. Mas o raciocínio é o mesmo. Numa folha de ferro, numa barra de ouro, você só tem átomos de ferro e de ouro, respectivamente. Então, quer dizer, você não tem um átomo de ouro que vai atrair mais elétrons do que os outros átomos de ouro numa barra feita de ouro, né? Então, por causa disso, o número de oxidação dessas substâncias simples também vai ser 0, ok? Agora, e quando você tiver compostos, como que você se comporta? Por exemplo, considera a água.
eu sei que a eletronegatividade do oxigênio é maior que a eletronegatividade do hidrogênio. Então, os elétrons vão ficar mais atraídos pelo oxigênio. Ele vai tomar esses elétrons, teoricamente, né, dos hidrogênios. Então, imagine que houvesse uma quebra de ligações aqui. Essa quebra aconteceria nesse ponto aqui, ó, de maneira que cada elétron dos hidrogênios aqui seria dado para o oxigênio, certo? Isso vai ter como consequência o seguinte: o oxigênio vai ganhar 2 elétrons, vai ficar com a carga 2-, e os hidrogênios vão ficar com carga 1+ cada um deles. Então, no caso da água, eu afirmo que o NOx, o número de oxidação do hidrogênio, é 1+, e o número de oxidação do oxigênio é 2-. Ok? Vamos pegar um outro exemplinho aqui. No caso do dióxido de carbono, o CO2, qual seria o número de oxidação de cada átomo desses daqui? Vamos pensar. Ó, a eletronegatividade do carbono é menor que a eletronegatividade do oxigênio. Basta a gente verificar lá na tabela periódica, né, que o oxigênio ele está mais à direita do que o carbono. Então, os elétrons eles vão ser atraídos mais em direção ao oxigênio. Né? Cada oxigênio tem, originalmente, 6 elétrons. Para poder chegar naqueles 8 da regra do octeto, eles vão pegar 2 elétrons cada um. Então, a quebra vai acontecer aqui, ó. O que vai acontecer? Cada oxigênio recebeu 2 elétrons, eles vão adquirir carga 2-, cada um deles, perdão. E o carbono? O que vai acontecer, então? Cada oxigênio recebeu 2 elétrons. Então, cada oxigênio vai formar uma carga 2-. Já o carbono, que perdeu 1, 2, 3, 4 elétrons, vai formar uma carga positiva de 4+. Ok? Vocês seriam capazes de fazer o cálculo das cargas dos números de oxidação do enxofre e do oxigênio nesse composto, o dióxido de enxofre, e nesse composto, o trióxido de enxofre? Tentem fazer e aí no nosso próximo vídeo a gente continua conversando. Até daqui a pouquinho.